maridos. E vamos agora falar de Reinaldo Giannichini, que comenta críticas por papel como drag queen. Reinaldo interpreta uma drag queen no musical Priscila, a Rainha do Deserto, e sofreu diversas críticas após um vídeo ensaiando viralizar. Alguns falaram que o Giannichini estaria se apropriando do espaço da cultura ballroom, movimento político e entretenimento com o objetivo de fortalecer a diversidade, sexualidade, gênero e raça. Os balls nasceram no subúrbio de Nova York e aos poucos ganharam os holofotes, sendo integrados à cultura pop. Essa cultura permitiu que corpos marginalizados ganhassem mais voz e destaque. E nós podemos ver referências claras na série Pose e no reality show RuPaul's Drag Race. E a gente tem o vídeo do Giannichini ensaiando. Pode pôr na tela, por favor, Paulinho? Ó, aí ele tá com saltão, fazendo os passos de ballroom. Um salto grande. Dando tudo de si no ensaio. Caras e bocas. Perfeito. E aí, o que acontece? No pod delas, o Reinaldo rebateu as críticas sobre o vídeo. Ele disse o seguinte: criou-se uma polêmica que eu estava fazendo Vogue, e eu não estava fazendo arte Vogue, que o pessoal do Ballroom faz maravilhosamente bem. Era um apanhado de várias referências do jazz, do clássico. Leão, o que você achou disso? Você considera uma apropriação, enfim? Porque é uma coisa muito importante, né, para a comunidade LGBTQIA+, mas ele também está fazendo uma interpretação de um personagem, enfim. O que você acha disso? Então, eu acho que quando um artista faz, e aí você vê que você mesmo comentou ali a entrega dele, né? Eu acho que quando um artista faz, ele faz no sentido de homenagear. Eu não sinto como apropriação, né? Talvez eu não tenha conhecimento tão profundo sobre esse movimento para falar, né? Mas, pelo que eu estou vendo ali, é uma homenagem, ele não teve essa intenção, né? Eu acho que existe como é que eu vou dizer, uma restrição ao Giannichini no sentido político mesmo, mas no sentido de que ele demorou muito para sair do armário, né? Hoje ele saiu, tanto é que está fazendo aí a personagem, pelo que eu estou vendo, fazendo bem e tal. Mas ele demorou muito para sair do armário. Então há como se fosse uma mágoa com o Giannichini por ele não ter assumido isso logo, né? Mas era um momento que a Globo, os galãs não podiam ser gays na Globo, aquela coisa toda, né? Ou não podiam ser bissexuais, ou não podiam ser, né? Tinha que ser hétero e tal. Então, eu entendo, compreendo, sempre defendi o Giannichini no casamento dele com a Marília. Ele tem uma mágoa de mim que eu não entendi até hoje por quê, que ele acha que um dia ele me mandou um bilhete assim, sempre maldoso, sempre não sei o quê, e mandou para mim. E eu tinha acabado de dar um troféu para ele como ator revelação, quando ele fez a novela com a Vera Fischer e tal, ele devolveu o troféu amarrado, embrulhado no jornal e amarrado com uma corda, e foi esse bilhete, que era um cartão acho que da Marília Gabriela, inclusive. Sempre maldoso, sempre isso aqui. Teve aquela história, né, há um tempo atrás, uma coisa que correu aí, né, de que ele teria um caso com o filho da Marília Gabriela. E eu sempre defendi o não. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Agora, eu não sei como é que as coisas chegam para as pessoas. Né? Então, eu imagino, por essa bronca dele comigo, que era porque ele achava que eu que tinha espalhado isso, imagino eu. E nunca fui eu, ao contrário, eu sempre defendi, até porque eu conheço o filho do Teodoro, o filho da Marília, conhecia o namorado dele, sabia que não era verdade, entendeu? Mas era uma coisa bem maldosa mesmo, que correu aí, e sempre defendi o Giannichini como ator, né, que as pessoas falam, ele é fraco e tal, mas eu achei que ele fez muito bem, era o primeiro papel da carreira dele, quando ele contracenou, imagina você contracenar com Vera Fischer de cara, né, uma primeira novela, eu achei que ele fez lindamente, acho que era o Edu, né, que chamava o personagem Uhum, dele,
né? Exatamente. E aí deu prêmio para ele. Ele devolveu esse troféu, tem guardado em casa, com esse cartão mal criado dele, essa coisa, porque ele, na cabeça dele, eu acho que ele achava que eu que falhava isso, sei lá, mas nunca foi, entendeu? Mas acho que a comunidade, em geral, não estou nem falando aí desse movimento e tal, basicamente, até porque eu não conheço esse movimento tão a fundo, mas eu acho que a comunidade tinha uma bronca dele por isso, por achar que ele era e não assumia, né? Então, eu sinto, eu converso muito à noite, tenho vários amigos que são travestis e tal, e que tem essa bronca dele, né? E assim, que acham que ele tirou o papel de uma pessoa que poderia, né, ser do movimento, ser uma travesti mesmo de verdade e tal, e que poderia estar ali em cena em vez dele. Tem todas essas críticas. Agora, o que ele fala de um jeito mais genérico, assim, como se fosse por causa do movimento e tal. Talvez o movimento tenha feito essa crítica a ele, mas não sei se é por aí, entendeu? Agora, gosto dele, acho ele esforçadíssimo como ator, ele se joga mesmo, como você falou, você vê ali que ele está, né, inteirado da personagem, querendo dar certo, e, sei lá, acho que as pessoas tinham que se abrir um pouco para tudo, porque quando um artista está em cena e se joga fazendo um personagem como esse, é porque ele quer homenagear, né? Eu vejo assim. Então eu aceito. Inclusive, depois de amanhã eu vou ainda assistir a peça e espero gostar muito, né? Porque assisti o A filme, gente gostei do filme. A gente tem, Leão, a declaração dele, né? Ele reclamou da falta de acolhimento de alguns membros da comunidade LGBTQIA+, mas diz o seguinte: falaram que eu nunca lutei pela causa e é uma injustiça. Eu já falei que sou uma das letrinhas, já me assumi pansexual. Tem uma galera dentro da comunidade que não acolhe. A comunidade quer acolhimento, respeito e tem uma parcela que não acolhe e respeita. Me senti bastante agredido também. Fui estrear com uma torcida contra gigante. Essa questão de se assumir ou não se assumir, né, Leão? Eu acho que é muito mais uma questão interna do Tudo tempo da íntimo, pessoa e tudo mais, né? Cada um sabe exato. o seu tempo. Mas Seu entendo momento. as críticas, e não sou uma pessoa da comunidade, mas vendo de fora e lendo algumas coisas, eu entendo que é uma questão política, como você mesmo falou, né? É um posicionamento político e não dá para exigir que toda uma comunidade te acolha quando você, muito entre aspas, tá, gente? Espero que vocês entendam o que eu tô falando, tá chegando agora, né? Também, assim, tem toda uma questão dessa coisa da falta de representatividade de pessoas que são de drags, que são, né, que podem atuar, que são atores, enfim, e que não foram convidados. Como a gente tem aí, gente, várias pessoas que são famosas e interpretam, enfim, papéis que poderiam ter sido dados às outras pessoas. Isso a gente É, vê e acaba sendo uma questão de privilégio. Não podemos esquecer que por mais que o Giannichini seja da comunidade e ele tem todo o direito de reivindicar esse lugar, ele é um cara branco, padrão, rico, entendeu? Que não vai passar por situações que um gay afeminado, preto, favelado vai passar. Isso aí, cada um vai ter uma vivência diferente. Óbvio que, uhum. infelizmente, a homofobia acaba sendo um ponto em comum, né, que ambos vão sofrer. Mas eu acho que tem essa questão do acolhimento, né, Leão? Que ele está sentindo talvez uma falta, mas talvez, ao meu ver, pelo menos, as outras pessoas também sentiram, a comunidade também sentiu de uma certa maneira, né? Desde que ele se assumiu, o que, que ele fez pela comunidade? Talvez esse seja o questionamento, sabe, Leão? Fiquei me perguntando, será que é isso? Entende? Faz sentido, Leão, o que eu tô falando? Eu tô viajando na maionese. Não, faz sentido, faz total. Inclusive, quando ele fala que ele é pansexual, e aí isso eu vou falar porque eu já ouvi em camarins, em lugares por aí, dizer assim, pansexual. Ele é gay, entendeu? As pessoas veem assim. Então, acho que o pansexual é muito. Ainda é uma proteção, vamos dizer assim. Um armário de vidro, talvez, mais um armário, entendeu? Acho. Mas são direitos dele, gente. Ser pan, ser bi, ser o que ele quiser, entendeu? Eu acho que isso as pessoas precisam abrir a cabeça. Digo no meio LGBT, né? Eu acho que precisa abrir a cabeça, ele vai ser o que ele quiser, entendeu? E é um direito dele, tá?
se ele não é representativo, nesse sentido que você falou, por não ter apanhado nunca na rua, né? Enfim, ter passado por uma série de coisas que eu, por exemplo, passei, né? Eu me assumi em 1984, eu fui o primeiro a assumir isso na televisão em rede nacional, e era homossexual, já contei aqui como foi, e aí as pessoas me acolhem muito por isso, né? Apanhei na rua várias vezes, porque era uma época muito violenta, de fim da ditadura, né? E tudo era muito terrível. Vi amigos meus sendo expulsos de casa, vi amigos meus sendo espancados também, né? Mas isso não me faz melhor que ele, né? Porque ele, agora, a representatividade talvez seja a questão, né? Talvez ele não tenha essa representatividade para fazer, segundo esses grupos aí, entendimento deles, né? Mas, sei lá, eu acho que tem que ter a cabeça mais aberta e aceitar, né? Ele está homenageando a nossa comunidade, né? Então, vamos aceitar, e vamos lá, vamos prestigiar, vamos aplaudir, né, se ele estiver fazendo bem, né? E pronto. Ela de vaiar só por causa disso, eu acho meio complicado. Exatamente. Bom, vamos seguir e vamos falar sobre Davi e Mania. Eles devem a fama um ao outro? Ontem a